Graça e paz, estamos mais uma vez aqui no nosso Lágrimas Cast, sempre trazendo uma palavra de reflexão, sempre trazendo uma palavra de sabedoria, buscando temas relevantes e atuais, para que à luz da Bíblia nós possamos falar aquilo que traz vida para a tua vida. E hoje não vai ser diferente, sempre com um tema que toca no teu coração. Como a IA pode abalar a tua fé? Sempre com ele, nosso querido apóstolo Ademir Cortijo. E hoje vamos falar sobre isso. A palavra de Deus diz, no livro de Tiago, capítulo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E hoje nós vemos que a inteligência artificial tem dominado e tem colocado em risco muitos empregos. Muitas pessoas podem perder os seus empregos em decorrência da inteligência artificial. Em contrapartida, nós sempre passamos por muitas revoluções, né? Desde a Revolução Industrial, Tecnológica, e agora vem a Revolução das IAs. Como se preparar? E como o cristão deve agir em relação a esse tema? Porque, junto com novas tecnologias, demanda outras reflexões. Ética, posicionamento, busca. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse dia. Apóstolo, o que você tem a dizer sobre esse novo normal que está vivendo o mundo, sobre as inteligências artificiais, essas tecnologias, que tem trazido assim tanta mudança, algumas benéficas e outras não tão benéficas assim para a sociedade, principalmente para o cristão. Qual que é a sua visão já em relação a essas invenções que o pessoal cada dia inventa uma nova? Bom, vamos lá. Nós sabemos que a tecnologia, ela fez coisas boas para o homem. Não adianta nós, hoje, eu acredito que com mais pessoas vivendo no mundo, se passa menos fome do que já se passou no mundo, com menos pessoas existindo na face da Terra. Isso é claramente a tecnologia, a capacidade de armazenamento, uma série de coisas que mudou, e mudou muito rápido, né? Mudou a vida do homem, né? Hoje, eu sempre penso, quando você vai para a história, né? Você fala assim, ó, talvez um homem que tenha vivido em 1500, ele seja contemporâneo de um homem que viveu em 1800, por exemplo. Passou-se 300 anos e a mudança tecnológica, a mudança de estilo de vida foi muito pouca. Hoje, talvez uma pessoa que tenha nascido em 2000 não seja contemporânea de alguém que nasceu em 2010, por exemplo, devido ao que a tecnologia, o avanço dela fez para o homem, né? Eu entendo o seguinte, biblicamente falando, o mundo jaz no maligno. Então, todas essas ferramentas seriam positivas, e eu acredito que elas são positivas. O problema é a forma como nós usamos ela. Porque o egoísmo do homem, por exemplo, a inteligência artificial sendo usada para o domínio, para o controle, para alguns controlarem o mundo, a gente está enxergando isso, né? Que cada vez mais essa parte tecnológica vai ajudar no controle do mundo, que poucas pessoas continuem controlando muito o mundo, as finanças, a forma de comportamento. Então, talvez você pergunte assim, e nós como cristãos, como que a gente vai se posicionar? Eu acredito que cada um de nós tem uma chamada, cada um de nós tem um propósito. Então, nós como cristãos vamos ter que sempre ter posições que agradam a Cristo. Esse se a inteligência artificial entrar em algo que vai descaracterizar ou vai descredibilizar a sua fé e a palavra de Deus, você tem que rechaçar isso. Não importa que seja uma coisa boa ou aos olhos das pessoas ou da sociedade seja coisa boa. Então eu acho que essa é a função do cristão dentro de uma sociedade que está se desenhando, né? Na verdade, hoje eu acho que quem tem muito mais informações, né? Sabe até, talvez, como que a sociedade vai se comportar daqui 20 ou 30 anos. Eu vi uma entrevista acho, com Bill Gates, ele falando que só 3 profissões elas irão permanecer. Uma delas, que eu me lembro, é programador, e outros serão os biólogos. E outros que é voltado também à tecnologia, eu não lembro o nome da outra profissão que ele citou. Mas
eles assim, biólogos, porque a biologia, ela não pode, ela tem que ter uma parte humana existente. Ele falou, citou 3 profissões que sobreviverão à inteligência artificial. Então, nós, como cristãos, o primeiro ponto tem que se preparar espiritualmente, que nós não sabemos o que virá. O que vai vir contra a igreja ou contra os nossos conceitos. Porque, na verdade, como o mundo está dominado, as forças então, a inteligência artificial vai dominar mais coisas ainda. Então, vai vir, como diria, vai vir chumbo grosso sobre nós, sobre o cristianismo. Porque você percebe que, ao longo da história, em todos os momentos, a perseguição veio sobre os cristãos. E continua até hoje. Você vê hoje, por exemplo, o mundo não fala, mas na Síria, o novo governo que assumiu, ele está matando todos os cristãos, ninguém fala nada. Então, a gente sabe, e nós como cristãos temos que nos preparar. Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, nós cristãos temos que estar preparados, não só a tecnologia vai revolucionar, vão curar doenças que eram incuráveis. Eu acredito nisso, que isso vai ser em pouco tempo. Já ouvi falar que, por exemplo, com a instalação de alguns equipamentos no cérebro, vai corrigir a parte da coluna, o cara vai voltar a andar, o cara que sofreu um acidente, é tetraplégico, vai voltar a andar, e a tecnologia vai fazer isso. Então, vai ser muitos benefícios. Mas a gente precisa ter um outro olhar espiritual, o meu entendimento com relação a tudo isso. Tudo isso vai mudar a vida do homem para melhor, e eu não acredito que isso vai mudar a vida do homem espiritualmente. Outra coisa que eu vi essa semana, inclusive, em Portugal, um cara entrevistando as pessoas, dizia assim: você conhece Jesus? Não. Você acredita? Não. Você acredita em Jesus? E das 10 ou 12 pessoas, uma pessoa falou que conhecia, mas assim, não, assim, eu conheço, não, eu conheço. E nem ficou para dar continuidade àquela entrevista. E o que acontece? A forma de viver hoje melhor, porque a tecnologia vai fazer isso. O homem vai viver melhor, vai viver mais qualidade de vida. Tudo isso vai ser trazido dentro da sociedade. E o que acontece? E isso, no meu entendimento, os países que estão melhores estão mais afastados de Deus. Vê a Europa. Tudo que está vindo sobre a Europa, às vezes até juízo de Deus, porque é um afastamento, um endurecimento. Então, o maior cuidado com isso, nós estamos falando com a visão cristã. Eu acredito que vai melhorar a vida. Aqui. Nesse é o problema. Esse é o problema. Pegando o gancho nessas questões que você está colocando, vamos falar um pouco sobre as questões éticas. Porque antes você tinha que estudar. Tinha que estudar para você defender uma tese. Quando tinha que fazer pregação, eu tinha que fazer a pregação. Eu lembro que eu tinha meu comentário bíblico, eu tinha que ler o meu comentário. Tinha uma chave bíblica que tinha aquilo lá para achar versículo. Também tinha, porque eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre fé, então pegar tudo da fé e tal. Isso me deu uma condição de lembrar de muitas coisas, de falar sobre muitas coisas. Hoje você escreve no ChatGPT, e todos os 20 anos que eu tenho de estudo da Bíblia, ele faz assim. E deixa muito melhor do que fosse eu. O que eu vejo nesse caso? Primeiro, há um emburrecimento. Porque antigamente você era obrigado a usar mais da tua mente para gravar as coisas. Mas hoje eu não preciso gravar porque eu tenho lá disponível. Ok, mas eu vejo que há um emburrecimento dessa questão. Em segundo ponto, você já não tem mais a autenticidade. O que eu vejo que faz com que o ser humano seja um ser único é a sua autenticidade. Quando você vê uma pintura de um artista famoso, a pintura reflete a personalidade, aquilo que ele faz. Quando você vê um pregador, você já sabe o jeito que ele prega, tem uma autenticidade. Agora, quando você vai para essas questões de inteligência artificial, você acaba não tendo essa autenticidade, porque ele está toda hora buscando de todo mundo. E nós somos todos interligados na web, na rede, e não tem como nós fugirmos disso. E aí,
eu vejo que há muita apropriação intelectual de vida. Há muita gente usando algo que eu vejo assim, antes o cara era bom de escrita, o cara era bom em falar, o cara era bom em fazer as coisas. Hoje, um cara médio, um cara medíocre, ele pega uma inteligência artificial e sobe de nível, se ele souber usar. É verdade. Então hoje, assim, nivelou muito as pessoas. Antigamente você tinha o cara que era bom, hoje um cara ruim com inteligência artificial ele chega no bom. Na minha época, o cara que era autodidata, que conseguia aprender sozinho, esses eram os melhores caras. Porque a gente tinha dificuldade, porque acesso à informação. Hoje ela está aí, e hoje. Pensamento crítico a gente tinha, né? De conseguir entender as coisas por si. Hoje não, hoje está tudo escrito, mastigado. Eu acho que vai criar, assim, uma das coisas que eu enxergo também, vai criar pessoas superficiais. Isso já tem. É. Os relacionamentos Mas vai ser assim. tudo superficial. Tudo superficial. Mas vai ficar pior ainda. Vai piorar e muito. Porque vai ser tudo superficial. Porque há definições humanas. Por exemplo, vamos falar dentro de um casamento. São duas pessoas que estão ali dentro, e tem os erros que a gente vai cometendo ao longo do caminho, do tempo da nossa vida, e você vai tendo ajustes ali. Aquilo está perfeito. O ser humano não é isso. Nós não somos perfeitos. Então, você vai ter as convivências de relacionamento humano, que você vai conviver com pessoas diferentes de você. E no meu entendimento, a convivência com pessoas diferentes, ela enriquece o ser humano. Sim. E faz dele uma pessoa mais sólida. Agora, essas pessoas serão muito superficiais. Quer dizer, a resposta sempre vai estar o que a inteligência artificial está dizendo sobre isso. Então, pessoa extremamente superficial é algo que muitas vezes o ser humano não pode ser analisado porque o ser humano é imperfeito, né? Até dizem que hoje não é questão de filme, né? Porque tudo aquilo que está nos filmes está virando realidade assim, muito rápido, né? Ah, ah, Houve momentos, agora há pouco tempo, que os grandes empresários que estão mexendo com a inteligência artificial dizem, nós temos que parar de mexer com a inteligência artificial, porque ela está tomando uma forma e pensamento dela. E a inteligência artificial é perfeita. Concorda comigo? Não tem erro. Ela não comete erro. E aí, os filmes. Ainda estamos no começo. Então, Quanto esse negócio ainda vai evoluir? A verdade é assim: nós sabemos hoje o que as grandes empresas e os que dominam o mundo querem que nós saibamos. Por exemplo, acho que é 1960, o exército americano já usava o GPS. Já tinha GPS. Chegou na população acho que é começo de 2000. Foi usada a primeira vez para todo mundo em 92 na Guerra do Golfo. Então, mas já em 1960 já tinha. O exército já tinha. A internet ela é desenvolvida dentro do exército americano. Tu acha que é o Mark Zuckerberg lá, não, é a rede social. A internet, que seria a intranet, que eles tinham acesso a todos os computadores, já tinha há muitos anos. Então nós temos informação do que aquilo que nós. Então, imagino eu o que esses caras têm de informação. Agora, o que volta a falar, o problema nosso como cristão, tudo isso vai melhorar a sociedade. Se Cristo, né, vamos dizer, se fosse o governo fosse de Cristo, como no milênio será, tudo isso seria benéfico para o ser humano. Traria só coisa boa. Só que o problema é que tudo isso vai ser usado para a destruição. É correto nós dizermos, então, que a inteligência artificial, ela pode fazer com que o ser humano se torne menos humano. Perder a humanidade. Porque A essência a maioria que é. dos filmes, o filme, acho que é do Arnold Schwarzenegger, que é o Exterminador do Futuro. Sim, eles voltam, né? Vêm do futuro, porque as máquinas se revoltaram, aquela coisa toda, que chegaram à conclusão que quem está destruindo a Terra é os próprios seres humanos. E isso não é esse filme, há vários filmes que Hollywood fez. Então, é exatamente esse o medo que eles têm. E é verdade, o ser humano é imperfeito. Ele tá, o que nós cristãos precisamos entender
é que o ser humano é caído, a natureza do homem é caído. Tudo que vier que poderia ser bênção vai ser transformado às vezes em maldição. Infelizmente. Pela raiz, pela raiz pecaminosa. Pela raiz pecaminosa. Então, era para ser bênção? Vai ser bênção. Ah, vai descobrir cura para câncer. Isso não vai demorar muito. É, nós vamos acabar vendo ainda, né? Vamos acabar vendo, por exemplo, eu sempre falava, via isso, falava assim, vai acontecer, eu imaginava que um dia iria acontecer, mas eu achava que eu não ia ver. Hoje eu estou achando que eu vou ver. Será a robótica, né, junto com a IA, vai falar, eu quero um prédio de 10 andares, e eles vão dizer que dá com a chave na mão. Eles vão pegar o terreno e fazer tudo. Se eu puder parafrasear o Salmo 20, então, É. falava que uns confiam em carros, outros em cavalos. Sim, Eu poderia dizer, uns confiam em robótica, É. outros em asas, mas nós continuaremos fazendo menção do Senhor. do Senhor. Porque Eu acho que é exatamente isso, né? É. Você continuar É o firme nos que- princípios do Senhor. eu acho que esse é o desafio nosso como pastores. Colocar isso, porque eu acho que não existe outra forma de nós cristãos atravessarmos esse momento que talvez para frente a gente vai atravessar, a não ser uma coisa, nós nos espiritualizarmos mais. Não tem outra forma. Ou você vai, se você for, aí puxa a tecnologia, enche os olhos, né? E você vê que aí já entra para o mercado, né? Eles lançam, agora a Apple está no 16, o Samsung está vai para o 25, e aí você faz fila, né? Vai no lançamento, faz fila. O cara já tem um top dos top lá, mas ele quer o outro que lançou. Então, todo o envolvimento comercial, de grana, né? Porque as grandes empresas querem virar dinheiro. Então, tudo isso vai trazer mais dinheiro para eles, vai trazer mais tecnologia. Mas eu volto a falar: o ser humano está caído. O que nós esperamos dessa sociedade? É por isso que às vezes a pessoa fala assim, até pregando, muitas vezes eu falei já isso. Eu confio porque esse governo que está aí, ele é ruim, então se a gente trocar o governo, eu acho que tem que votar no menos pior, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E mais alinhado com aquilo que a gente pensa como cristão. Mas você não pode dizer, esse governo vai. Não vai. Então, o que esperar, então? É viver mais próximos de Deus. Então, a tecnologia, o bem-estar, e alguns falam, isso daí já está na boca de todos os grandes, dizendo que não vai haver emprego para todo mundo. Então, o que vai haver? Vai haver uma cota. Então, você não vai precisar trabalhar. O governo vai te dar só que ele vai controlar você. Aí vai entrar onde? Escravidão. Vai escravizar. Você não tem mais aquela coisa, eu trabalho, eu sustento meu trabalho, não vai existir mais isso, porque não vai existir emprego para todo mundo, ela vai tirar os empregos. Como eu falei para você, esse negócio do prédio, eu imaginava assim, um dia pode ser que a robótica faça o prédio inteiro. Eu acho que talvez, antes de eu morrer, ainda veja isso. São umas coisas assim muito. Desemprega quantas pessoas? Muito complicado, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma reportagem que um cara ele se apaixonou por um chatbot. Se apaixonou de largar a esposa num chatbot, porque o chatbot respondia tudo aquilo, ele vai interagindo, vai Sim. respondendo. E vai respondendo Ficou apaixonado por uma coisa que não existe. Aí a pessoa começa a desenvolver, começa a usar todos os aplicativos e tudo. O cara faz um vídeo, o cara faz uma voz, o cara cria um pastor. Você consegue criar um pastor virtual hoje que vai falar, eu quero uma linha mais pentecostal, eu quero uma linha mais assim. Ele vai falar, vai criar vídeos, vai convencer pessoas. Eu vejo bastante, eu sou da área de marketing, então estou bem ligado na parte de inteligência artificial, digital, estou estudando sobre isso. E eu vejo assim, muitas propagandas assim, crie um canal de vídeo, você tem que aparecer, aí tem lá o cara falando, esse vídeo inteiro, clone. esse vídeo inteiro é um vídeo que não é real. Aí você olha e fala, como que não é real isso daí, gente? Igualzinho. Aí você vai ver, o cara realmente não é real. Então a gente vê que aquilo que nós víamos nos filmes. Muita coisa tem evoluído de um jeito que eu vejo que não tem controle mais. Não. Esse é o medo. Acho que é final de 2000. Dobrava o conhecimento humano, acho que final de 2000. Um pouco antes, acho que lá
em 70, em 1970, 1980, a cada 4, 5 anos dobrava o conhecimento do homem. No final do ano 2000, diziam que o conhecimento humano dobrava a cada 1 ano. Então, olha só que como já era algo assim, de uma evolução muito rápida. Então, o que o ser humano conhecia em janeiro, em dezembro ele ia conhecer o dobro. Isso é muito conhecimento. Então, hoje com a IA, isso aí acho que não dá nem para medir. Não dá. Eu vejo assim, ó, quando você vai fazer um clone seu, não é você. Isso não é mentira? Claro, isso não tem Ou dúvida. não é um sofisma? É. E a Bíblia não fala para a gente não mentir? Como é que a gente vai criar coisas que não somos nós? E vamos colocar como se fôssemos nós, que não é uma pessoa, e vamos colocar como se fosse uma pessoa. Ah, tem lá um íconezinho que você clica e fala: esse artigo foi criado com inteligência É, sim. artificial. Mas ainda assim você está ludibriando. E isso é pecado, a Bíblia fala: não minta. Isso não é pecado. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, eu vejo que não é só uma questão ética, mas é uma questão de salvação. De repente você vai lá: "Ah, eu vou criar um canal, vou criar uma igreja virtual", tudo de Mas já mentira, existe, né? tudo de mentira. É. Aí, para que eu estou criando isso? Qual que é a vantagem de eu criar algo de mentira, sendo que a gente tem a oportunidade de viver a verdade? E a frase, uma das frases que está escrita em um monte de quadro, um monte de lugar: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida", disse o Senhor Jesus. Então, eu fico pensando, até quando a gente vai olhar para essas coisas e achar que é normal? O problema do ser humano viver somente assim vamos dizer, dentro de algo que é fantasioso, né? Você vai perdendo o contato com a realidade da vida. Aí quando você perde o contato da realidade da vida, você vai ter os conflitos da vida. Como que o ser humano vai lidar com esses conflitos, né? Porque a vida vai ter conflitos ainda. O ser humano não vai ser ser humano sempre, com seus erros, com seus acertos. É por isso que Jesus, quando ele fala com os discípulos, ele fala assim: por que vocês estão preocupados, ansiosos? Olhe para o lírio dos campos. Quer dizer, ele já está dando ali uma chave, que nós somos seres contemplativos, né? Então, às vezes, a gente se ilude com tudo isso e perde a beleza da contemplação de quem nós somos, com toda nós, os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Ainda assim, o ser humano, mesmo caído, né, natureza caída, ainda nós temos a oportunidade de se achegar a Deus e viver uma vida com algo no coração, que uma esperança. Que é isso que o Evangelho traz, né? O Evangelho quer dizer boas novas, né? O Evangelho devia, né, ser, não parar aí, boas novas, devia ser boas novas da esperança, que o mundo já não tem mais. Porque a partir do momento que há um esforço para a pessoa ganhar tudo aqui, porque ele não tem esperança do vindouro, da vida eterna. E a gente precisa insistir nisso como pastores, que ainda que tudo isso vai gerar benefício, vai gerar coisas boas, vai ter muita dificuldade também na parte Que a espiritual. gente vive uma avalanche de informações, de conhecimento do que é essa era, É fantástico. isso é fato. É. Mas a Bíblia fala, né, que em Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Mas não é desconhecimento da terra, é Não. conhecimento de quem é Deus, do que é Deus. E não tem como você ter conhecimento de Deus sem se relacionar com Ele. E a inteligência artificial ela não te traz relacionamento com Deus. Não está escrito. Digitarás ao chat GPT e ele trará as respostas. Não está escrito isso. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, a palavra de Deus, a boca de Deus, a oração, o tempo com o Senhor ainda é a chave para que você consiga conhecer, ter esse conhecimento. Se você está perecendo, é por falta de conhecer a Deus. Porque com tudo isso, com tudo que tem, com toda essa tecnologia, você acredita que o ser humano está melhor? Claro que não. Está pior. É. Ele está pior. Se você ver as relações, ele sim, ele consegue curar o câncer, mas ele não consegue curar a sua alma. Né? Ele continua doente, ele continua sem dormir, ele continua ansioso, com dificuldades de tudo. Não, hoje
você vê isso no Brasil virou tendência, que as pessoas não sabem nem quem são, perderam a identidade. Tem gente que fala assim: "Não, eu quero ser um cachorro, eu quero ser", e se você vê isso no shopping, Mas é isso louco. vem de antigo, né? Antigamente falava que a gente veio do macaco. Aí agora, a gente pode ser o que a gente quiser. Já É, viemos do outro lado, mas caiu por terra a teoria. Gente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ponto. Essa é a nossa mas identidade. é por Essa é a nossa mas identidade. quando você perde a identidade está ligada ao criador. Quem deu a nossa Eu sempre falo isso, que Jesus não veio para transformar a sua essência de quem você é. Jesus veio para transformar o seu caráter. Talvez a pessoa é extrovertida, ela continuará sendo extrovertida. Então, Jesus veio e transforma o caráter. E aí as pessoas hoje não têm identidade, não sabem nem quem elas são direito. Como que a pessoa vai se achegar ao Criador, ela não sabe nem quem ela é em Ó, Deus. não sabe quem são. E aí, depois, né, dessa confusão, se é, se não é, o que que é, aí tem muitas questões de dualidade da personalidade. Uma hora gosta do frio, outra hora gosta do calor e odeia o frio. A outra hora tá gostando do outono, tá fazendo campanha contra a primavera. Aí daqui a pouco voltou. É uma, assim, é uma É o miscelânea. descontentamento, né? É assim, e o destemperamento. A pessoa está totalmente perdida em si e quando ela tem um pouquinho assim, ela se perde em tudo. A hora tá brigando, a hora tá chorando, tá cantando, tá rindo, tá correndo. É uma busca desenfreada por uma alegria que e sabe que somente quem tem essa alegria no espírito vai conseguir ter isso saciado. Agora, enquanto buscar em outras fontes, nunca vai ter o seu íntimo, o seu interior saciado. É, em Efésios, fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, Paulo, exortando o povo de Éfeso, ele tá trazendo justamente isso, para que a gente tenha esse cuidado. E está muito assim, está muito sem cuidado. Hoje, você vai fazer uma célula, e nós temos as nossas células, as pessoas são inteligentes. Mas são inteligentes daquilo que a internet está produzindo. São inteligentes de conceitos sem fundamentos. São inteligentes daquilo que é a tendência. Então, quando você vê um pastor falando bonito, não se analisa se realmente, ele tem um carisma, que legal, ele tem um talento, ele tem um dom que veio de Deus. Tá tudo bem. Mas não é só o carisma, não é só o talento. É, é necessário examinar se o que está saindo exatamente condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela continua sendo a nossa regra de fé. Não tem como você. Tem uns aí, quase falei uma coisa que eu penso, que querem reformar a Bíblia, querem alterar a Ah, Bíblia, está cheio. quer fazer tudo, quer trazer o progresso, quer Bom, trazer não sei o quê. Gente, a Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e ela é inerrante. Eu então, não concordo com a Bíblia. Beleza, então vá procurar um jeito de concordar. esse é um problema. A gente está bem exatamente falando da IA, e não é que vai ser feito isso. Isso eu já ouvi de várias fontes. A IA já fez uma Bíblia. A IA já fez uma Bíblia adaptada. Quer dizer, tirando tudo aquilo que é conflito, que ela julgou sendo conflitante. Então, essa Bíblia já existe. E ela vai virar meio que ecumênica. Então, talvez a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ao longo do tempo, antigamente falava assim, para passar o tempo vai passar uns 100, 200, 300 anos, aí pode ter uma cultura mudada. Hoje a cultura se muda muito rápido por causa do advento da internet e da forma como ela é divulgada. Então, se realmente, isso aí eu já vi de várias fontes falando, a Bíblia está reescrita pela IA. Então, vai chegar um tempo que essa sã doutrina, que a Bíblia sempre, vamos dizer, nos ensinou, ela vai virar algo assim superficial. Como é a IA. Tudo vai ser superficial. Então, a vida do crente vai ser superficial. Não vai ter. Não tem. Isso aqui não é pecado mais. E é isso que as igrejas progressistas estão já também. E a IA vai dar todos os Vai dar argumentos resposta, não, para claro. fundamentar aquilo que para ele não é. Cada um vai ter sua Bíblia. Não, que a partir do momento que você fala a Bíblia tem que ser reescrita,
Acabou. Cada um vai ter sua Bíblia. E você vê uma preservação da Bíblia. Eu gosto muito dessa história, né? Porque hoje os achados, né, que nós temos, a Bíblia mais antiga que se existe hoje é a que foi transcrita pelos essênios, né? Que está lá no Museu de Israel, inclusive, os pergaminhos que foram achando, que é os pergaminhos do Mar Morto, que é a Bíblia mais antiga, a versão mais antiga, né? E essa Bíblia, ela ficou, vamos dizer, esse escrito foi achado, eu acho que, se eu não me engano, é 40, depois da Constituição do Estado de Israel, né? Até isso, acho que em 1950 ou 1960, os meninos, né, que estavam brincando lá, os filhos de pastores de ovelhas, acharam nas cavernas os pergaminhos que foram guardados bem guardados, né? Porque os essênios é um povo que saiu de Israel e foi lá para as montanhas, vou chamar assim, para viver como peregrino. Só que eles foram porque eles não concordavam como estava sendo conduzida a forma do templo. Não que eles discordassem do judaísmo. Eles eram judeus praticantes. Tanto é que existiam os escribas que transcreviam. Então, quando eles escrevem, vamos dizer, cuidava da vida dos pastores e o maior trabalho deles, a coisa mais valorizada deles, era reescrever ou transcrever a Bíblia. E aí, em 70, quando o templo é destruído, eles vão para destruir Massadas, né? E no caminho de Massadas, eles se deparam com os essênios e perseguem e matam os essênios. Eles pegam o que eles tinham de maior valor, não era ouro, prata, nada, mas eram as escritas. E aí eles se escondem nas cavernas que são achadas por esses meninos, que são os pergaminhos do Mar Morto hoje, que é a Bíblia mais antiga que existe. Aí, o que aconteceu? Essa Bíblia foi escrita em 70, né? Um pouquinho depois da morte de Jesus, que eles estavam ali transcrevendo. Ela foi achada em 1960, não sei bem a data, essa data deve ser 1960 que achou, e Israel já estava. Olha só que coisa incrível, né? Deus preservou até lá, até o Estado de Israel ser novamente constituído, porque se isso cair na mão de. Tinha valor, é um valor imenso. Tanto é que eles começaram a vender e o governo de Israel falou: opa, isso aí tem valor. Aí foram atrás e acharam mais vasos contendo esses pergaminhos. E quando houve a comparação, ó, passou quase 2.000 anos, né? Pelo menos, vamos por 1900. 1.900 anos. Eles pegaram a escrita dos essênios e comparou com a Bíblia hoje. Se passaram 1.900 anos e não tem divergência. Tem de escrita, coisas assim, mas nada, Contexto geral. nada relevante. Você fala assim, meu Deus, isso aqui não está completamente fora. Quer dizer, quem preservou? A Bíblia foi perseguida, Queimada. destruída. E aí, então, e quando você vê tudo isso, essa é a minha esperança. A minha esperança como cristão. Que a essência de Deus, ela sempre vai existir. Sempre haverá os remanescentes. Então, nós podemos viver dentro dessa tecnologia, dentro daquilo que a IA pode nos proporcionar, mas a gente não pode se corromper ou se contaminar. A Bíblia não pode ser reescrita, porque se ela houvesse necessidade de reescrever qualquer tipo de coisas, Deus não teria preservado todo esse tempo. Aí você volta para Moisés, que a história é maior ainda, mas você vê que Moisés perde, né? Quando ele sai do Egito, ele fica 40 anos lá. Ele sai com 40 anos e quando ele tem o advento da sarça ardente, ele tem 80. Então ele fica 40 anos como pastor de ovelha. Ele não vai mais para o Egito, ele não estuda mais. Então, quando ele vai escrever, você vê que tem a parte humana. É isso que as pessoas precisam entender. Eu acho importante falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim. Mas se Deus quiser, ele mudava tudo, por que ele não vem e muda? Porque, na verdade, tem uma parceria. Quando Deus queria livrar, vamos falar dos juízes. Por que Deus levantou Sansão? Precisava livrar Israel dos filisteus. Deus podia destruir os filisteus? Podia. Porque assim, Exato. o sopro. Sopro. Mas aí o que acontece? Não, eu vou levantar um homem. Então Deus sempre levanta um homem. Então, por mais que a gente esteja falando tudo isso e tenha até assim, algo assim tenebroso,
tem sempre quem vai prevalecer é a batuta do Senhor. Ele é o maestro que está regendo a terra. Porque quando você vai para a história, você percebe isso. Ele Então, sempre usou alguém. aí você vê lá, pô, espera 40 anos, aí ele fica 40 anos no deserto. Quando a turma fala assim, aí eu não quero falar com o faraó porque eu sou pesado de palavra. Alguns dizem, ele era Gago. gago, nada a ver. Aí ele era fanho, não tem nada a ver, não era nada disso. O que acontece? 40 anos convivendo só com pessoas que não tinham cultura, o que aconteceu? Ele perdeu a língua. Ele perdeu a essência de falar uma boa. Com os Ele perdeu o egípcios. poder de negociação, se fosse hoje. Perde. Você perdeu aquela fala livre. Mas Arão podia falar. Por quê? Porque ele estava lá no Egito, ele continuou falando aquela língua. Então não tem nada a ver. Esses 40 anos fez ele perder a essência do que ele aprendeu. Olha que coisa incrível. Ele ensina no Egito, 40 anos ele aprende. Nos 40 anos ele perde. Quando ele perdeu, ele vai escrever, né? Que Deus entrega o Pentateuco para ele, né? Ele vai escrever, ele não escreve na língua egípcia mais. Ele escreve numa língua bem simplesinha, que já é perto da cuneiforme, né, que são as primeiras escritas do homem, uma linguagem que permaneceu, porque o Egito foi destruído e a linguagem do Egito perdida no tempo, não se escrevia mais aquela linguagem que se tinha. Foi se identificar como era escrito a linguagem do Egito com a pedra de Roseta, que Napoleão achou na Guerra Napoleônica, trouxe essa pedra de Roseta para a França, ou depois entrou em guerra a França, acho que foi a guerra os ingleses tomaram essa pedra de Roseta. Essa pedra de Roseta, ela está no Museu de Londres hoje. Ela tem 3 escritas, é grego, mais uma, e a linguagem do Egito. Então, os historiadores e arqueólogos descobriram como os egípcios escreviam, que Moisés perdeu. Se ele tivesse escrito Da linguagem egípcia. tinha perdido a Bíblia. Você entendeu? Então, eu estou dando 2 exemplos. É o cuidado de Deus no detalhe. Pronto. Então, É isso. quando eu falo da IA, eu estou falando tudo isso, mas quando eu vou para a história, eu vejo que Deus, ele tem as maneiras dele. Agora, o problema é nós. Queremos ou não queremos se aproximar de Deus? Porque quem está nos ouvindo, nos assistindo é essa. Você quer se aproximar de Deus ou não quer? Se não quer, a Bíblia fala assim, e é bem claro, e eu acho que talvez hoje seja algo que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Então, as igrejas progressistas são contrárias a isso. Elas estão dando, não, leve sua vida mais tranquila, não é bem assim. Não, a Bíblia fala, limpe-se mais ainda. Então, é algo que é um alerta para nós. Aquele que tropeçar num só ponto será julgado por todos. Então, a questão é você, é uma decisão individual de cada um. E vai custar alguma coisa. Porque essa coisa de o evangelho não me custa nada, isso é mentiroso. Porque custou para Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. Até a última gota de sangue. E as igrejas progressistas que vão nessa linha, que eu também não acho nenhum embasamento para falar que não, a graça é libertadora, a graça é amor, a graça tem nada a ver, a graça, ela endureceu a lei. Ela agravou a lei. Jesus agrava a lei. Ele fala assim, você podia perseguir o teu inimigo. Na lei você podia perseguir o teu inimigo. Agora tem que perdoar. Então, orar por ele ainda. onde que a graça, ela vê, eu não consigo chegar aonde esses teólogos e das igrejas progressistas acharam essa graça. Então, que quando Jesus prega a graça, é o Sermão do Monte. O que o pessoal faz depois disso? Foge. Então, não existe. Se alguém está achando que vai achar Deus na facilidade, ou vai achar Deus na superficialidade, que é a proposta da IA, ser uma pessoa superficial, você não vai achar Deus. Você vai achar Deus numa essência de interior, conectando o seu espírito através do Espírito Santo a ele. Não tem outra alternativa. E vai ter que ter renúncia. Eu ia falar, enquanto a pessoa não entender, ela tem que abrir mão, ela não vai encontrar,
não vai ter encontro verdadeiro com Deus, porque ela continua com suas razões. Eu pego um exemplo, né, de quando Paulo ele perseguiu os cristãos, ele estava imponente com seus cavalos, com seus camelos atrás, ele caiu, o cavalo ficou cego, teve que recomeçar, teve que se apequenar naquilo que ele era e ficar totalmente independente. É isso que as pessoas precisam entender. A Bíblia fala para a gente examinar tudo, reter o que é bom. Eu vou fazer uma pergunta agora provocativa. Como praticar o lead nessa era digital? Porque não dá para a gente dizer que não usar, nós usamos ferramentas. Nós temos uma igreja bem montada. O próprio podcast algo uma ferramenta tecnológica, onde nós conseguimos apregoar a palavra de Deus de uma forma diferente. Como a gente pode usar e até quanto isso é relevante, faz sentido a gente praticar isso para realmente que o evangelho chegue em todo lugar. Eu acredito que as ferramentas são boas. O problema não são as ferramentas, o problema não é a IA, o problema é o homem, é quem Confiar, a Bíblia fala, né? Maldito o homem que confia no homem que faz o seu braço sobrar as forças. na força do seu braço. E a inteligência artificial é isso. Então, eu acho que assim, a igreja, eu não vejo. Logo tem que guardar uma das coisas aí, esse negócio de metaverso, né? Que algumas igrejas até adotaram, metaverso. Ainda bem que não deu muito certo isso aí, eles não pegou muito ainda. Mas eu, do jeito que a cabeça do pessoal está, eu não acredito que eu... Teve igreja grande comprou terreno lá no metaverso. Então, aí você fala assim, metaverso, pô, a gente não falando, é mais superficial ainda. Quer dizer, você quer uma experiência com Deus ou quer continuar na superficialidade? O metaverso vai trazer superficialidade. Porque muitas pessoas se relacionam, eu vejo isso, perceba isso nessa geração. O cara atrás do computador, quando eu comecei a mexer com o computador, Windows, né? Windows 3.1. Aí você tinha lá umas caixinhas de. Você comprava acoplada para ficar melhor, lembra? Toda aquela coisa. A gente tinha medo de mexer. Você vai queimar, dá problema. Então você tinha um medo de mexer. Meu, essa geração não tem medo de nada. Ele vai fuçando. Eu percebo como eles mexem. Eles vão encontrando soluções. Vão, abre aqui, abre ali, clique aqui, então clique aqui. Nós, para clicar o ícone, quando começou a ter os ícones, né, que era DOS, né, era um negócio desgracento. Abriu o Windows nas janelas. Nossa, o Windows era fantástico. Multitarefas. Exato. E nós tínhamos medo de mexer. Eles não têm medo de mexer. Então, beleza. Atrás do computador, eles são fantásticos. Aí você perceba a hora que coloca eles de frente a frente. Por exemplo, vou falar aqui. Eles não sabem conversar com uma menina. Eu percebo isso. Eles não sabem falar. Eles têm dificuldade. Coisa que nós não tínhamos nunca. Né? E, lógico, tinha os mais tímidos, né? Mas você... Vou conversar, eu estou falando de relacionamento homem e mulher, né? E relacionamento também. Eles não sabem conversar. Agora, como ele vai para trás do computador, ele é o cara. Então, briga com todo mundo, dá opinião. Exato, ele dá opinião. Agora, põe ele frente a frente. Você pode perceber isso. Frente a frente, ele já tem uma dificuldade imensa. Então, a IA vai trazer essa. E eu entendo perfeitamente. Atrás do computador, você não percebe o defeito das pessoas. Quando você vai para a convivência do dia a dia, você percebe que aí você é obrigado a conviver com a deficiência das pessoas, você é obrigado a conviver com os erros das pessoas. E isso, ao mesmo tempo, que é a coisa horrível do homem, é a coisa bonita do homem, que você nunca sabe a criatividade, como vai ser. Então, eu entendo que vai se perder a criatividade. Vai se perder esse tipo esse relacionamento de você não estar atrás de um teclado só. De você lá atrás do teclado, eu dou minha opinião, eu falo, aí eu opa, frente a frente agora, olhando olho no olho, opa, muda, a pessoa trava.
Então, tem muitos, Tem muito. Às vezes muitos casos a desse gente tem alguns grupos, né, de WhatsApp, aí vira discussão. Pois Aí, é. aí marca uma reunião presencial. Ah, 3, 4 palavras que você fala, você domina a reunião. Aí, esses dias, mas você fala, no grupo eu não falo nada. Mas pessoalmente eu falo, na hora de falar é pessoalmente. exatamente. Na hora de olhar a expressão que tá Eu acontecendo. penso o seguinte, o WhatsApp, vamos falar dele, que também faz parte, né? Ele acelerou muita coisa. Tem coisas que eu resolvo. Não, beleza, tá, e resolvo pelo WhatsApp. Eu sou meio prático. Às vezes é uma qualidade e um defeito, né? Ser muito prático. Então, eu até gosto, meu amigo, não precisa vir, não, está resolvido e pronto, acabou. Mas você não pode abrir mão dessa convivência, de conviver com pessoas imperfeitas. De sentir, E de assim, relacionar. e Provérbios fala, né, que o homem com o homem se afia. É afia sim. é Ferro, ferro, ferro. isso. Aí como é que você vai fazer um negócio distante? Não faz, não consegue. E aí você também vai produzir o quê? Uma falta dessa parte humana que nós estamos deixando de viver a parte humana. Aí o que acontece? Talvez emocionalmente, essa pessoa que está só atrás do computador, só atrás de uma inteligência artificial e é bom nisso, ele vai se tornar, vamos dizer que ele seja 10 no 9, 8 na parte de inteligência artificial e de relacionamento, às vezes ele é zero no outro. Então não pode, você tem que comedir as coisas. O que eu vejo, assim, muito, é a pessoa que usa muito tecnologia, que está muito envolvido com isso, quando você o contraria, quando você o desafia, ele não fala nada com você. Ele não fala. Ele fica todo magoado. Por quê? Porque não sabe lidar Ele não sabe lidar, ele não sabe lidar com a força contrária, com a opinião contrária, não sabe conviver com o diferente. Por mais que hoje parece que há uma busca para que se entenda todo mundo, é uma mentira. Hoje é quando mais as pessoas são intolerantes. Então, a pessoa tem que pensar igual eu. E o homem não foi feito Só para isso. isso. Não foi feito para isso. O homem foi feito para ter liberdade de pensamento. E é a beleza do E homem. é isso que faz a gente crescer. Tá todo mundo pensando no jeito, alguém tem alguma coisa nova e traz, e assim a gente vai evoluindo. Pastor, eu creio que esse assunto ele Vai longe. vai muito longe. E o tempo já foi, passou muito rápido. Eu quero deixar aqui uma reflexão que em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então fica aqui a nossa reflexão. Eu tenho certeza que aonde essa palavra chegar, ela vai trazer vida, ela vai trazer confronto. Porque apesar das pessoas estarem buscando um tempo de paz, o conflito, ele exatamente acontece para que não haja confronto. Então nós estamos aqui, sim, trazendo alguns conflitos para que você pense, para que você reflita e que principalmente você entenda que não há como você crescer e ter intimidade com Deus sem se relacionar com Ele. Essa inversão de valores, onde as coisas estão todas supérfluas, não é o plano de Deus para nossas vidas. Deus, desde o Jardim do Éden, ele descia todas as tardes para relacionar com Adão, porque ele queria ter esse tete a tete. Então, que a gente possa sair um pouco desses meios e estar mais próximos um dos outros, porque a comunhão é o que nos faz cada vez mais sermos humanos. Em nome de Jesus, que você tenha um ótimo tempo, que onde essa palavra chegar, ela traga vida. Beijo no coração, fica com Deus.